Você se encontra posicionada no seu lar? Nunca se falou tanto de mesa durante alguns anos. A mesa, ela representa muito mais do que mesa posta, muito mais do que utensílios bonitos, do que uma presença visual. A mesa é um lugar onde a cura do Senhor ela pode se manifestar dentro da nossa casa. Mas não adianta se nós, mulheres, nós, mães, nos tivermos posicionada numa forma correta, sentada à mesa. E como isso se dá? Se dá primeiramente quando eu entendo a minha identidade em Deus, quando eu restauro a minha identidade de filha amada do Pai, e uma mulher curada, ela pode se posicionar, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela pode se posicionar de uma forma correta numa etiqueta espiritual na sua casa. Porque mesa, querido, é além do sabor, é além do visual. A mesa é lugar de perdão, é lugar de restituição, é lugar de conversas, é lugar de se olhar nos olhos, é lugar de serviço. Um lugar que muitas vezes nós queremos sair. De um lugar que a sociedade tem falado sobre nós, que o serviço da casa é muito pesado para nós mulheres, que nós mulheres, muitas das vezes, estamos sendo escravas dos filhos, do esposo, porque este lugar de serviço, o qual a mesa representa, tem doído em nós, doído no nosso ego, porque somos mulheres proativas, porque às vezes trabalhamos, porque estamos sempre cansadas e muitas das vezes mal posicionadas. Mal posicionadas, porque quando eu não entendo o meu papel, eu só perco dentro do meu lar. Jesus, ele sempre sentou à mesa com os discípulos, ele ensinava na mesa, ele gostava de mesa. E é interessante que em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, Paulo ele vai explicar como Jesus fez a ceia. E ele diz que naquela noite, na noite que Jesus foi traído, né, naquele dia, Jesus ele faz uma mesa e na mesa dele estava sentado o traidor. Ou seja, Jesus ele não foi pego desprevenido. Ele sabia que Judas estaria ali, ele sabia que o problema estaria ali, mas mesmo assim ele decidiu sentar à mesa. E ele partiu o pão, e ainda ensinou os discípulos, olha, todas as vezes que ceares, toda vez que partir o pão, faça isso em memória de mim. Lembre que na noite que eu fui traído, eu não deixei de servir vocês. Lembre-se que na noite que eu fui traído, eu lavei os pés de vocês. Lembre-se que na noite que eu fui traído, eu ainda dei uma chance, uma oportunidade. Jesus estava ali cumprindo a missão dele. E nós, como mulheres, queremos fugir dessa função de serviço. Olha, servir a casa, servir a mesa, servir aos filhos, ao esposo, querida, deixa eu dizer algo para você, não é escravidão. Satanás ele quer colocar, impor isso sobre nós para que nós possamos pensar que realmente isso é uma verdade. Isto é uma mentira. Porque talvez vai ser num ato de serviço seu que você vai ter a oportunidade de conversar com o seu adolescente que está rebelde, de olhar nos olhos do seu marido e conversar com ele, de mostrar amor. Vai ser às vezes num ato de serviço seu, de servir a mesa, para depois você lavar aquela pilha de vasilha que muitas das vezes nós murmuramos e reclamamos porque nos sentimos sozinhas, mas é a oportunidade que Deus está nos dando para servir em amor e obter amor, semear amor e receber amor. Talvez a gratidão ela não vai ser instantânea, mas você vai marcar a vida dos teus filhos e você vai selar o coração do seu marido. Então, a mulher posicionada à mesa, a mulher posicionada ao seu lar, primeira coisa, ela tem que ter esse entendimento dessa identidade curada. Se eu sou uma mulher curada,
Eu sou aquela mulher que derrama aos pés de Jesus aquele óleo precioso, aquela função preciosa, aquele serviço precioso na mesa. Jesus estava sentado à mesa e a mulher, ela entra, unge os pés de Jesus e a palavra de Deus diz que toda a casa ficou perfumada. Maria ficou sendo contada a história dela até hoje, pelo ato que ela fez. Isso o próprio Jesus disse. Deixa eu dizer algo para você. O que Jesus vai contar ao seu respeito? O que os seus filhos estão contando ao seu respeito? O que os meus filhos vão contar de mim? Quem eu sou? O que marcou a vida deles? Os gritos? O que marcou a vida deles? As palavras torpes? O que marcou a vida dos meus filhos? As nossas murmuras, nossas reclamações? Ou o que vai marcar o coração dos teus filhos é aquilo que Jesus me ensinou. Na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Jesus, na noite que foi traído, serviu aos discípulos. Serviu aquele que talvez, aquele que ele sabia que Judas ia trair. Mas talvez você vai servir. Não estou falando que os seus filhos são como Judas, que o seu marido é como Judas, não, querido. Aqui eu estou figurando aqui, para você um ocorrido. Talvez você vai estar servindo aquele que não tem te olhado nos olhos. Às vezes você vai servir aquele que não está te compreendendo. Mas quando você fizer isso, esse ato de amor, essa entrega, esse óleo, esse derramar, essa prioridade, essa preciosidade que só você tem, toda a casa vai ficar perfumada. Toda a casa vai ser impactada, porque vai ter uma mãe posicionada na mesa, servindo, entendendo quem ela é. E as pessoas que estão ao seu derredor vão olhar para você e vão entender o seu valor e vão reconhecer o seu valor. Vai chegar esse dia. Acalma o seu coração. Talvez na sua mente você está pensando, mas você não sabe o que eu tenho vivido. Mude a sua postura. Se eu mudo, tudo muda. Acalma a sua alma em Deus. Convida Jesus para sentar na mesa com vocês. Prepara as refeições, senta na mesa, traga a palavra de Deus na hora que você sentar à mesa. Gera temor de Deus na mesa, gera a presença de Deus na mesa. Que seja um versículo lido, somente um versículo. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E que o Senhor venha te usar, que você venha ter essa missão, não somente de fazer cursos sentado à mesa, mas de mudar a sua postura. Mulheres posicionadas em casa, nos seus lares, na mesa. E ali Deus vai te dar estratégias sobrenaturais. Em nome de Jesus, eu creio nisso para o meu tempo, para essa geração, para a nossa casa, para a nossa família. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu não conheço essa mãe que está aí, essa mulher, essa esposa posicionada, cheia do Espírito Santo, que vai manifestar sobre ela o fruto do Espírito, sentada à mesa, posicionada com domínio próprio, com mansidão nas suas palavras, em alegria no serviço, no amor em doar, em entregar o melhor que ela tem, na paz que excede todo entendimento. Capacita sua filha para que ela possa, na missão dela, Senhor, a partir dessas palavras, desse vídeo, ser tocada pelo Teu Espírito Santo e que, a partir de agora, quando ela for servir os seus, ela entenda o seu papel, o seu ministério de mulher posicionada nos seus lares. Amém, querido? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ajude outras mulheres também a se posicionar nos seus lares, porque a palavra de Deus, ela transforma toda uma casa. Amém? Que Deus te abençoe.